Pessoal, vamos lá? 7h05, o pessoal vai entrando aí, só para respeito do tempo de todos aqui. Então, antes de começar, só dar alguns recadinhos, explicar um pouquinho aqui, de uma breve bem rápido. Hoje é o Diálogos ACX, né? A gente está indo para o segundo episódio, que na verdade pode ser considerado o primeiro. A gente fez um no final do ano passado, que foi mais um MVP ali para a gente testar o formato e ver como funcionava, né? A gente fez e foi um tópico bem nichado, que foi uma apresentação de uma pesquisa de CX no mundo jurídico, né? Então, sim, foi uma coisa bem nichada, bem específica, que a gente testou. Então, hoje é o segundo episódio, e a ideia é a gente agora ter um episódio por semana, tá? Então, em breve aqui eu já mostro a próxima, a agenda, né, que já está confirmada, para vocês também se inscreverem aí para os próximos. Mas a ideia do Diálogos é justamente a gente ter esse espaço de trocas, né? A Dani está aqui com a gente, né? Ela é uma grande amiga, parceira aí de longa data. Conheci a Dani quando ela cuidava toda a área de CX do aeroporto de Viracopos, né? Fez toda a transformação lá. E depois ela se mudou para Angola, na cara e na coragem, e virou diretora lá do aeroporto internacional de Angola. E agora está em Toronto, mas ainda continua nessa conexão com Angola, com o Brasil e com outros países aí de língua portuguesa, né? Então, a Dani tem Quem não acompanha, por favor, passe a acompanhar, porque ela traz muito conteúdo, uma visão muito, muito interessante e pragmática também, de sair do romance e conectar, de fato, o CX com o negócio, que é o objetivo aqui do nosso papo hoje. Então, o diálogo vai ser isso, né? Eu vou sempre trazer 2 convidados, mas a ideia de ser aqui dentro do Google Meet é justamente para a gente conseguir ter esse espaço de troca, né? Então, fiquem à vontade para mandar perguntas aqui no chat, que eu vou trazendo para a Dani. No final, a gente também vai deixar um tempinho ali para perguntas, para comentários. Então, podem ir mandando ali no chat, que eu vou filtrando, passando para a Dani. Vamos tentar responder o máximo ali. Mas a ideia é que a gente faça esse grande diálogo, né? Então, que não exista essa barreira ali de só eu e a Dani falam e vocês escutam, mas que todos possam participar e possa ser uma troca muito produtiva, tá? Só agradecendo aqui nossos parceiros que estão com a gente já, a Budge, a Question Pro, a Ser Cliente, que é produto novo aí que a Dani está lançando no mercado também, e a You as a Manager também, que é um outro parceiro nosso. Então, vão estar com a gente aí, ajudando a viabilizar todos esses projetos, e outros projetos que a gente vai lançar aos poucos aí, a gente vai comentando. Então, seguindo aqui, os próximos diálogos, a gente já estão marcados, vocês já podem fazer inscrição. Eu vou jogar aqui no chat o link, mas na próxima terça-feira a gente tem a Juliana, né? A Juliana Oliveira, que ela é VP lá do Seed of Dreams, e ela esteve na NRF, né? Que é a maior feira ali de varejo do mundo, e ela vai trazer um pouquinho das tendências, o que está acontecendo lá. Então, acho que vai ser um bate-papo bem legal para a gente ver futuro, ver o que está acontecendo, o que tem de novidades aí no mercado. Depois, no dia 3 de fevereiro, uma semana depois, a gente tem o nosso amigo aí, Lucas Fonseca, que vai falar um pouquinho nessa diferença de militantes de CX versus estrategistas de CX, né? Quem, de fato, ali está no dia a dia, botando a mão na massa ali para fazer a coisa acontecer. E depois, Ramiro Martins, falando sobre carreiras em CX de executor a líderes estratégicos. O Ramiro já passou por Nubank, McKinsey, Intuit, RD Station, agora está no Airbnb, então ele tem uma trajetória aí muito interessante, ele vai contar um pouquinho de como foi essa evolução. Então, acho que é um pouquinho desse recado, eu vou agora passar a bola para a Dani. Antes de eu passar a bola para a Dani, eu quero começar com uma pergunta aqui, que acho que vai ser um lema aqui que a gente vai sempre trazer no início do Diálogos, que é perguntar, Dani, o que é CX para você? Na sua visão, o que representa CX, né? Bem bacana, Bruno. Primeiro, eu queria dar uma boa noite oficial aqui para todo mundo, o pessoal foi entrando. Obrigada pelo convite, eu realmente adoro sempre estar nesse ambiente de comunidade, que eu acredito muito, né, no poder dela de aprendizado mútuo. Então, hoje a ideia é a gente trazer aí um debate, uma reflexão sobre esse tema. Então, obrigada mesmo e obrigada a todo mundo aí que reservou esse tempo para estar aqui com a gente. Bom, vamos começar. Respondendo aí o que é CX para mim, eu já me fiz algumas vezes essa pergunta, e hoje o que eu tenho bem definido na minha cabeça é o que me guia mesmo no dia a dia, né? Então, eu sempre faço essa definição pensando na seguinte sequência, né?
É a nossa capacidade de transformar a necessidade das pessoas em experiências que resolvem, e aí resolvem com o menor esforço possível, que geram ali uma confiança, que geram uma conexão, e que seja constante, né? Então, seguindo realmente esses 3 pilares. Mas, com a maturidade com que CX merece e deve ter, tudo isso a gente tem que, de fato, conectar com o tema até de hoje nosso, como que impacta no resultado do negócio, né? Seja um resultado estratégico, ou seja aí um resultado financeiro. Então, eu faria aí o meu resumão de CX, olhando aí para todas essas vertentes. Legal. Vamos lá, então. Então, agora, depois desse resumão aí, dessa visão aí da Dani de CX, vamos entrar aqui no nosso tema. Você quer... Posso dar aí uma introdução, então, do tema? Quando a gente Claro, estava por favor. conversando, eu e o Brunão, a ideia foi a gente achar um tema que, de fato, faz muito sentido para o nosso momento no mercado brasileiro, né? E é um assunto importante, um assunto que a gente tem que falar bastante. Eu tenho tentado e tenho me conectado com muita gente para trazer esse assunto, que não é só saber que a gente tem que gerar resultado, mas é como, né? O como é a primeira palavra mesmo. Como que, dentro do meu ecossistema de empresa, dentro da minha formação profissional, com os conhecimentos que eu preciso, que eu vou conseguir gerar e mostrar o como iniciativas de CX geram resultado. E quando a gente estava discutindo sobre esse tema, eu tinha acabado de ler uma previsão da Forrester. Eu até tenho alguns slides aqui, Bruno, não é para ser palestra, em hipótese nenhuma, tá? Mas eu queria subir o slide só para a gente ter isso de apoio. Por favor. Deixa eu subir aqui rapidinho. Já conseguem ver minha tela? Já sim. Legal. Eu não sei se o pessoal puder até falar aí no chat quem já viu essa previsão da Forrester, que os times de CX que não provarem impacto financeiro vão encolher ou desaparecer. Não sei aí quem já teve acesso, mas quando eu li essa previsão, ela veio dentro de um artigo, depois eu posso partilhar com vocês esse link. Na hora eu gerei uma reflexão, né? Eu falei, poxa vida, tem alguma coisa atrapalhando o slide aí, gente? Só para eu... Ah, tá. O seu Googlezinho está atrapalhando, agora melhorou. Melhorou? Foi. Então tá, desculpa. Não, mas Enfim, quando eu li, na hora eu gerei a minha reflexão, né? O que a Forrester tem de dados ou tem de informações para trazer essa previsão? E na primeira reflexão que eu fiz, eu, na verdade, levantei as 2 frentes que existem em CX nas empresas, né? E eu queria ver até se vocês concordam com isso. A gente tem o CX, que é disciplina, que é toda a empresa, então todas as áreas da empresa precisam o tempo todo estar com essa cultura e com essa disciplina de olhar para o seu processo, olhar para o seu negócio e se perguntar o tempo todo, olha, eu estou entregando para o meu cliente com menor esforço, eu estou gerando a satisfação do meu cliente, a forma como eu estou fazendo é a melhor forma, e tirar ele do automático o tempo todo. E o outro, e aí, por exemplo, só para dar uma comparação, quando eu falo CX de iniciativa, de uma disciplina, na verdade, é parecido com a qualidade, por exemplo, né? Todo mundo na empresa sabe que tem que seguir as políticas, tem que seguir procedimentos, se falhar alguma coisa tem que abrir não conformidade, rodar o PDCA, enfim, todo mundo sabe e tem que ir fazendo no dia a dia. Experiência do cliente teria como disciplina a mesma visão, assim. E depois você tem a experiência do cliente como uma área, né, dentro da estrutura organizacional, que aí tem essa missão de criar, de promover a cultura, capitaneado aí pela alta direção, fazer essas conexões com as áreas, trazer a voz do cliente, identificar melhorias, consolidar projetos, trazer iniciativas, enfim, que aí essa orquestração que ela faz. Então, quando eu li essa previsão, eu falei, poxa, ela está falando do quê, né? Ela está falando da disciplina de CX ou ela está falando da área de CX? E aí, não sei se todo mundo concorda com essa visão, eu não enxergo mais vocês quando eu coloquei a minha tela aqui, tá, Brunão? Então, você pode me interromper também. Tá bom. Quando a gente olha essas 2 visões, eu fiquei pensando, por quais sinais que vão dizer para a gente o que está mexendo no mercado, né? E aí, continuando nessa minha reflexão, e eu fiquei buscando mais artigos e tudo mais, eu lembrei de 2 frases, de 2 referências que a gente tem no mercado, que é Peter Drucker, que é um cara que eu realmente adoro e aprendo muito com ele, que aí ele diz, né, que o propósito de uma empresa é criar e manter clientes, né? Se não tem cliente, não tem crescimento, só tem custo.
Então, quando eu olho a CX como disciplina, poxa, todas as áreas têm essa função, de cliente, de criar cliente ou manter cliente. E depois a gente tem aquela frase do Simon Sinek, que fala que grandes empresas não vendem produtos, resolvem problemas. Todo mundo na empresa tem que resolver problema. Então, quando eu fui fazendo essa movimentação na minha cabeça, eu falei, pera um pouquinho, a área que está em risco de CX é a de estrutura, é a organizacional, né? E eu não sei o quanto isso mexe com vocês e causa preocupação para vocês. Para mim, de fato, me gerou muita reflexão, porque é uma realidade já. A gente já vê muitas áreas de CX sendo fundidas com outras áreas, ou áreas de CX desaparecendo das empresas mesmo, né? Então, quando a gente vem trazendo essa abordagem desse tema do como gerar resultado, ela vem de encontro com isso que é o que está previsto para 2026. Não sei, Bruno, se o pessoal já tinha a noção dessa previsão, qual que é a percepção dele sobre isso? Pessoal, fiquem à vontade para falar, para mandar aqui no chat, mas eu trazendo a minha, eu acho que está muito conectado, muito também com a maturidade do mercado, né? Como a gente vai tendo mais maturidade, a gente vai entendendo que o CX ele deixa de ser uma área isolada que está ali só olhando para feedback de clientes e não fazendo muita coisa ali, não conectando aquilo com o negócio, até a partir do momento que a gente entende que o CX tem que ser um pilar de negócio dentro da empresa, que ele tem que entender quais são os objetivos do negócio e as ações deles têm que estar pautadas nesses objetivos para justamente conseguir correlacionar, né, que tal iniciativa ou as iniciativas de CX, o programa de CX, está conseguindo gerar esse impacto, né? Está conectando com os objetivos de negócio, porque senão CX vira ali mais aquele romance antigo, aquela história do abraçar a árvore, e na hora que a gente precisa cortar ali custos ou tirar uma situação, CX deixa de ser relevante, né? Na verdade, CX nunca foi relevante, ele é um puxadinho ali. E aí a gente vai, né? A gente perde a força. Excelente. Agora, Maria, quais seriam... Pode falar. Pode abrir o áudio, comentar, mandar por mensagem. De novo, pessoal, aqui é um espaço aberto para todo mundo. Vai levantando a mão, a gente vai chamando. Fiquem à vontade. E a gente está aquecendo aqui, né? Está aquecendo. Agora, Maria, na minha... fica à vontade de falar. Bruno, me fala que eu não vejo, tá bom, os nomes. Tá bom, pode ir, Dani. Acho que por enquanto pode ir. Então tá. E aí, quando eu fiquei fazendo essa reflexão aqui, eu fiquei imaginando quais são os sinais de mercado, das indústrias, para essa previsão. E aí é o tema que eu queria muito hoje debater aqui com vocês. Eu, de primeiro momento, eu pensei nesses 3 sinais. O primeiro é as empresas estarem cuidando só do encantamento, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. O outro é essa obsessão só por métricas de percepção. E depois, as empresas, os profissionais, não ancorarem as iniciativas na linguagem de negócio. E pensando nesse primeiro item, sobre cuidar só do encantamento, eu acho que a gente tem várias histórias para contar sobre isso, né? Mas aqui, eu queria dar a minha opinião inicial, que eu não sou contra o encantamento. Pelo contrário, eu acho que o encantamento, ele deve existir, porém, a gente tem que saber quando e para quem. Porque o encantamento, ele precisa de sustentação, e a sustentação disso é a promessa cumprida. Então, se você prometeu, cumpra, e no momento estratégico, você gera o encantamento. O encantamento não pode ser o objetivo principal, né? Às vezes a gente nem entrega o básico e está querendo encantar, né? E aí gera muito mais frustração do que você entregar ali o básico sem encantar, sem fazer nada, mas está entregando o básico, né? Só promessa de marca. Exatamente. E está tendo muito questão de ser isolado, né? Então, vamos usar um exemplo rapidinho aqui nesse assunto, que eu acho que esse assunto já é bastante familiar para a gente. Na compra de um carro, por exemplo, né? Você tem todas aquelas etapas iniciais muito bem desenhadas, funcionando super bem, as pessoas conseguem ter informação, vai na concessionária, faz test drive, faz a negociação, compra, aí vem o dia de tirar o veículo da concessionária, você põe o famoso laço vermelho, buquê de rosas colombianas e assim por diante. Até aí está tudo bem. Até se na primeira manutenção do carro não se manter a qualidade daquele serviço, esse encantamento, ele se perdeu, ele não sustenta uma falha na jornada.
Então, esse tem sido, ainda, podem acreditar, que muitas empresas ainda querem resolver as situações com clientes fazendo o encantamento. Tudo bem por aqui? Esse alinhamento está ok, né? Tudo bem, vamos que vamos. Agora, vamos para uma segunda, que eu acho que é essa onde a gente vai começar a ter um papo aqui mais profundo, que é essa obsessão, e eu usei esse termo porque realmente eu acho que perdeu-se o controle das métricas de percepção. E aqui eu acho que de imediato todo mundo lembra de qual métrica, né? O NPS. Você vê um movimento muito grande das empresas colocando o NPS como meta, fazendo ele estar atrelado a bônus, e aí você percebe que os funcionários, eles tendem a ter um comportamento muito mais voltado para que essa nota, de fato, aumente a todo custo, para que ele tenha o benefício ali do bônus, o benefício da meta, o benefício da marca dizer que ela tem um NPS positivo, e assim por diante. E aqui também vou colocar já uma opinião. Eu não sou contra NPS, e pelo contrário, eu acho que as métricas, elas são importantes e têm que ser medidas. No entanto, a forma que está acontecendo está levando as empresas a desacreditarem dessa métrica. E o principal ponto que eu trago aqui é a gente, de fato, olhar para as métricas e como estamos olhando, não como meio, e sim como fim. Então, o resultado do meu NPS é o que me importa. E a gente tem que lembrar que ele é meio. E aí, você vê, por exemplo, empresas que têm NPS alto, cheio de reclamação, lá no Reclame Aqui, por exemplo. Você tem empresas com NPS alto, que o engajamento interno é baixo, porque até o funcionário desconfia daquele NPS. Ele vê, ele vive o que está acontecendo e fala, mas não é possível, né? O nosso NPS está tão positivo assim. E você vê também muitas empresas com NPS alto, com problemas financeiros, né? Então, as coisas não estão conversando. Então, nesse ponto aqui, desse viés todo, eu quero até trazer um exemplo. Eu fui numa clínica em Toronto a semana passada, se eu não me engano, e aí estava fazendo os exames, até para a cidadania aqui do meu processo está avançando, e olha o que eu encontro lá na porta, na verdade, bem na parede, assim, para coletar o feedback. Então, no Brasil, eu vi vários casos, aqui também a gente tem, né? Você realmente só querer ouvir o lado positivo. Aí, quando eu li esse aqui, eu falei, caraca, então, se a minha experiência foi ruim, eu engulo a minha experiência ruim, né? E segue o jogo. Então, esse tipo de coisa está corroborando para que a métrica do NPS, ela começa a ser questionada por muitas empresas. E como que eu vejo uma forma de solucionar isso? É, de fato, a necessidade e a importância de que as métricas sejam conectadas, que as métricas, de fato, elas se cruzem no meio do caminho para que a gente entenda o contexto maior. Então, se você tem a métrica de percepção, faça o cruzamento dela com a métrica de ação, e aí a gente está falando de churn, estamos falando de recompra, estamos falando de lifetime value, estamos falando de custo de aquisição de clientes, e também com indicadores operacionais e indicadores comerciais, né, de receitas e tudo mais. Quando a gente conseguir fazer esse movimento, a gente vai, de fato, dar a luz e a importância que essas métricas exigem da gente. E agora, como o nosso papo aqui é de como, eu vou trazer até um jeito que eu gosto de fazer e que eu quero debater com vocês, que além de eu fazer o cruzamento dessas métricas, para a gente entender um pouquinho, eu também uso uma métrica de comportamento. É uma metodologia de comportamento. Eu não sei se vocês conhecem essa ferramenta, Essência, Frequência e Valor. Já ouviram falar nela? Alguém já aplica ela na hora de fazer essa avaliação mais sistêmica do comportamento do cliente? Marcos, sim. Dá um joinha aqui. Legal. Então, eu também faço essa conexão, né, das métricas. A recência, então, para quem não conhece, é o quão recente foi a última compra que o cliente fez contigo. Que aqui ela está medindo o quê? Se a gente ainda está nos pensamentos do cliente, se a gente ainda está fresco na memória do cliente. Frequência, a frequência de compra, e o valor é, de fato, o ticket médio desse cliente. Então, rapidamente, essa metodologia, ela vai de uma escala de 1 a 5, para cada um desses critérios, da recência, da frequência e do valor,
Com esse resultado, você faz agrupamento dos seus clientes no segmento de grupos, né? Por exemplo, o campeão é aquele cliente que jamais você pode perdê-lo, né? Então, você consegue medir a energia e o esforço que você vai fazer para aquele cliente, se ele está te dando ali um feedback negativo, te causando alguma preocupação. E você vai agrupando isso por essa ferramenta, para você ter essa visão sequencial e essa conexão das métricas. Para ficar mais claro, e até para não ficar muito na teoria, eu trouxe um exemplo que eu queria fazer com vocês, para entender um pouquinho essa lógica de como, né, de como que a gente vai construindo essa questão. O exemplo que eu trouxe é o SES, né, para a gente aplicar o SES, quão fácil ou difícil foi comprar e receber o seu pedido, e essa pergunta foi feita para o cliente. Num primeiro momento, a gente vai ter o quê? A métrica de percepção. Então, no nosso resultado fictício aqui, a gente viu que no mês X, o SES piorou de 2,2 para 3. Tendo essa informação, o próximo passo é entender onde está o problema. Correto? Tudo bem? Quando que você olha para a jornada e consegue identificar, você já vai criar um segmento que você vai olhar com lupa. No nosso caso aqui, olhando as etapas da jornada, a gente viu que o SES ele estava piorando principalmente na troca e na devolução. Só que a gente não pode parar por aqui exatamente pelo que a gente falou anteriormente, não parar na percepção. Aí você precisa fazer o quê? A conexão com uma métrica de ação. No nosso caso de exemplo aqui, eu trouxe a taxa de recompra. E aí, quais informações que a gente consegue ter aqui? No seu 100% da sua base de clientes, você tem a informação de que 28% deles que avaliaram o SES como bom, voltaram a comprar no prazo de 60 dias. Somente 12%, ou seja, menos da metade dos clientes que avaliaram o SES ruim, voltaram a comprar no prazo de 60 dias. Aqui já salta para a gente uma informação importantíssima. Quando você faz 28 menos 12, cadê os 16%? Os 16% não voltaram a comprar num prazo de 60 dias. Então, isso já nos mostra a primeira correlação super simples. Quanto maior o esforço percebido, menor o número de pessoas que recompram. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Aí, a gente segue para um próximo passo para a gente entender o comportamento, para olhar a segmentação de cliente dentro desse contexto. Então, aplicando a ferramenta de recência, frequência e valor, a gente observou que 35% dos clientes que estavam dando um SES ruim pós-compra estavam no meu grupo chamado em risco. Então, daqueles 11 grupos que estão ali, e cada empresa pode gerenciar isso melhor, tem gente que trabalha com 4 grupos, 8 grupos, tá? O grupo em risco, ele tem a seguinte característica: a recência está baixa, ou seja, o meu tempo da última compra dele está ficando mais distante, porém, ele era um cliente frequente e com um ticket médio interessante, porque a escala é de 1 a 5, tá? Então, eu consigo fazer essa segmentação. Claro que nessa avaliação você vai ver que talvez no campeão tinha 1%, nos clientes fiéis tinha 10%, você vai realmente içar ali dessa análise de comportamento, aonde vai saltar mais os olhos. E no nosso exemplo, então, foi esse grupo, considerando 35% dos clientes. Fez essa avaliação da métrica de percepção, a métrica de ação e essa segmentação de comportamento, agora é conta matemática, tá? Então, vamos lá. Olhando a recência, a frequência e o valor, de 10 mil clientes, 35% deu SES ruim, então a gente está falando de 3.500 clientes. O ticket médio desses clientes é de R$250. Quando a gente olhou lá o SES e o recompra, a gente identificou aquele gap de 16% que não voltaram a comprar no prazo de 60 dias. Gente, quando a gente consegue ir desmembrando isso, a gente já consegue mostrar o impacto nesse nosso caso aqui financeiro. Então, se eu pego os 3.500 clientes que deram o SES ruim do grupo de em risco e multiplico pelos 16% dos clientes que não voltaram a comprar no prazo de 60 dias, a gente deixou de emitir 560 pedidos em 60 dias. Tá claro? Agora é conta.
Se 560 pedidos perdidos, o ticket médio de 250 mil, quanto que eu perdi em 60 dias? 140 mil. Então, você percebe que aqui a gente tira aquela obsessão que as empresas, ou que as áreas de CX estão no NPS, e eu trago já para o negócio, fazendo essa análise e esse cruzamento das métricas. Porque aí a forma como a gente vai ficar apresentando as coisas, ela vai ter consistência, ela vai ter embasamento, e não tem como não chamar a atenção das pessoas. Então, nesse nosso exemplo aqui, o resultado final seria esse, com a avaliação do SES ruim, em 35% dos clientes do segmento em risco, a perda estimada é de 140 mil de receita em 60 dias. Dá para perceber a diferença? Legal, Dani. Dani, deixa eu trazer uma provocação aqui que a Larissa colocou aqui no chat. Em mercados, né, que a gente não tem uma frequência de compra alta, por exemplo, carros de luxo, os imóveis, como que a gente trabalha outras métricas que aqui talvez a frequência não vai fazer tanto sentido, que, né, até automóvel, assim, nem de luxo, talvez, né, que você compra carro há 2, 3, 4 anos, como que a gente trabalha também uma visão de conectar outros indicadores, de conectar outras métricas operacionais para a gente justamente conseguir ter essa visão mais de número de impacto de negócio. Exatamente. Excelente pergunta. Eu trouxe aqui realmente um produto praticamente recorrente, mas essa observação é importante porque esse aqui é só um exemplo de métrica, né? E aí as premissas que você colocar dentro da empresa é pelo comportamento do seu cliente. Então, esse, por exemplo, que não tem uma recorrência longa, um carro de luxo que seja, você vai trazer outras frentes de mantê-lo conectado contigo. Então, por exemplo, você cria algum evento e o convida, você vê se ele atende a esse convite, para ver o quanto ele ainda está conectado contigo. Indicação, então, quantas pessoas estão vindo por ter tido o feedback dele, e aí a gente vai entrar na margem de recompra também, no caso aqui. Você pode estar agregando o cuidado com aquele produto. Então, se é um high ticket, e você entra aí numa camada de um cliente mais exigente e que quer ter experiências diferenciadas, você pode ir criando ecossistemas para manter ele próximo e correlacionar ele com outros produtos, para tentar fazer um agregado naquele ticket. E aí, tudo isso você vai criando com várias ferramentas que possui de mercado, mas também você criando uma correlação interna com dados que você possui. Por isso que a importância de você entender o comportamento além da percepção. A frequência é um deles, né? Mas a gente pode ir agregando dentro do contexto de cada produto. E, Dani, acho que legal, assim, essa visão que você trouxe, né, ela é muito simples de entender o impacto que ela tem, não só ali nas métricas, mas no negócio como um todo, né? E quando a gente fala em tornar o CX como um pilar de negócio, são números, no final do dia são números que vão impactar o negócio, né? Se a gente não conseguir correlacionar as métricas de experiências com as métricas de negócio e mostrar esses números, cara, quem está lá em cima não está interessado se o cliente está mais satisfeito, menos satisfeito, se ele é um promotor, se ele é um detrator. Ele quer saber quanto que isso está gerando de receita ou quanto ele está deixando de ganhar porque alguma coisa está errada, né? Então, assim, acho que aqui foi um exemplo. Eu passei por uma situação parecida, aí foi uma outra abordagem que eu fiz, foi mais no olhar para o meu custo operacional de contact center, por exemplo. Então, eu peguei um problema lá, que a gente tinha que, para abrir uma conta, o cliente tinha que receber um código de verificação do SMS para colocar o código para poder abrir a conta. Então, eu tinha, sei lá, 100 reclamações, 200 reclamações, 300 reclamações no mês de clientes que não estavam recebendo esse código. Então, se ele não estava recebendo, consequentemente, ele não estava abrindo uma conta, tá? E aí, se ele não estava abrindo uma conta, ele estava deixando de colocar dinheiro naquela conta porque ele não tinha acesso. Então, de um lado, eu tinha um custo, quanto que eu estava gastando só para atender aquelas pessoas que estavam com aquele problema, né? Então, já tem um custo assim, eu já estou pagando a mais para atender uma pessoa que está com um problema. Depois eu comecei a analisar, por exemplo, qual era a média, primeiro eu analisei qual era o valor de depósito mínimo, o primeiro depósito, então o valor de depósito mínimo ali quando abriu a conta. Então, ela era de R$5. Então, de 300 reclamações que não estava conseguindo abrir a conta, eu já estava deixando de ganhar
5 vezes 300, porque é o meu depósito mínimo de abertura. E depois eu fui um pouco além, que eu fui medir qual que era a minha média de primeiro depósito, que aí o depósito mínimo é 5, a média ia para 20, por exemplo. Então, eu estou gastando tanto e estou deixando de ganhar tanto. E aí eu traduzo isso em números de negócio. Na hora que eu levo para a diretoria isso aqui, eu falo, se a gente não resolver esse problema, olha o impacto que isso está causando. E aqui eu estou falando de um caso simples. Se a gente traduz para todos os pontos de atrito, os principais pontos de atrito, essas conversões ou essas correlações de KPI de negócio, a gente começa a falar a linguagem da diretoria e começar a mostrar o potencial que o CX tem. E mostrar como que a gente mexe o ponteiro, o que a gente tem que fazer para justamente impactar o negócio. Então, é a história do como, né? Se a gente não olha para o objetivo de negócio, se a gente não entende onde a empresa quer ir, a gente vai ficar olhando só para NPS e achando que aquilo vai resolver o problema, né? É o ouvir sem fazer nada, né? Quando você ouve e você não consegue penetrar, né? Esse exemplo foi fantástico. Penetrar realmente na operação do dia a dia e ver o que impacta e qual é a consequência final, não faz sentido, né? Você de fato tá ouvindo. E sejamos bastante sinceros, né? Os executivos, eles, se você não usar uma estrutura correta, uma justificativa embasada, você não consegue captar a atenção deles. E aí a gente ouve muito profissional de CX dizendo assim, poxa, mas a diretoria não me ouve, a diretoria nunca aprova as minhas coisas. E aí você tem que refletir, mas por que eles estão tendo esse comportamento? Porque, na maioria das vezes, exatamente porque não faz esse exercício, né, Bruno? De olhar e ir gerando esse aprofundamento de algo que o cliente falou, que o cliente avaliou, para, de fato, você ir cavando isso, e isso, muitas vezes, ou quase sempre, vai envolver outras áreas, que você vai precisar conversar com eles, demonstrar, eles vai ter que mexer na ferida de outras áreas, até para mostrar, de fato, como isso vai, para consertar isso, quem vai estar envolvido, o que precisa, mas que no final todo mundo ganha, né? Que se a empresa ganha, automaticamente todo mundo ganha. E o CX começa a ter mais força, né? Porque ele começa a gerar impacto para o negócio, né? Então, ele deixa de ser um puxadinho e se torna um pilar, né? Exatamente. Mas você sabe que essa preocupação da Larissa, só voltando aqui, que eu continuo a refletir sobre o apontamento dela, se a gente não realmente entender os recursos que a gente tem dentro da empresa e não realmente entender o negócio, porque não tem receita de bolo pronta, a gente tem algumas orientações, as melhores práticas, uma oferta de ferramentas. Se a empresa não conseguir, e o profissional de CX, ele pode ter esse papel, né, de você olhando para dentro do que já existe na tua companhia, e como que você pode explorar aquilo para estruturar melhor a solução a identificação do problema, a identificação da oportunidade, a solução para isso, né? Então, nem sempre o que, por exemplo, eu coloquei como a nossa prática no aeroporto vai ser uma prática no varejo, vai ser uma prática na saúde, vai ser uma prática em call center. Então, essa visão que nós temos que ter de profissionais CX de fato, conectar o que já existe. Muita empresa não vai ter dado o suficiente naquele momento, então a gente tem que dar o primeiro passo para abrir os olhos da empresa para esse ritual que a gente precisa fazer. É isso. Só que aí, entendendo um pouquinho, Bruno, essa parte que a gente tem que fazer, essas conexões, esse mapeamento, que a gente explorou bastante, eu tenho percebido, e é muito recorrente, que os profissionais de CX e também outros profissionais, a forma como eles estão levando as iniciativas para a aprovação de uma diretoria tem falhado. Tem falhado porque não está exatamente o que está na tela aí, falando a linguagem do negócio. Que esse é um outro assunto que eu queria muito discutir com vocês. Eu chamo essas iniciativas de iniciativas pastéis. Acho que todo mundo gosta de um pastel de feira aqui, né? Eu, pelo menos, adoro um pastel de feira. E o pastel, quando acabou de sair frito, ele tá lindão, né? Crocante, brilhoso. Mas quando você dá a primeira mordida, é vento. Você tem lá só um pedacinho de queijo. E por que eu brinco assim? Porque a gente percebe dos profissionais muito entusiasmo, muita vontade de fazer acontecer. Olha, isso vai ser bom para a empresa. Mas as afirmações que são feitas,
elas são aparentemente atrativas, né? Elas me parecem interessantes, mas é vento. Quando você começa a cavar, a perguntar, a conversar, o profissional não consegue retroalimentar isso para sustentar. Então, frases muito comuns que eu trouxe aí, só para a gente recordar. Quem nunca ouviu isso aí, me conta no chat, né? Alguém chega e fala, não, mas vamos fazer isso, porque isso vai nos tornar mais eficientes. Isso vai aumentar a nossa receita. Que agora todo mundo fala isso, né? Isso não é suficiente. Isso fragiliza o profissional. Porque quando você pode ter a melhor ideia, e se você não conseguir vender essa ideia, você também vai perdendo credibilidade. Porque quando você vem nesse vazio, é uma sequência de perguntas que vem depois, onde está o problema, quanto a receita vai crescer, e assim por diante, que se nesse momento você travar, se nesse momento você não conseguir argumentar, se você não conseguir trazer dados, eu lamento em dizer, mas já passou. Você perde um time muito importante. Só para exemplificar a preocupação que eu trouxe, só para fechar aqui, é errado você chegar e falar, né, vamos oferecer um atendimento ao cliente melhor sem atritos. Aí no exemplo que eu trouxe, a melhor forma é você trazer isso contextualizado em dados. Senão você não tem credibilidade, né? Você não tem insumo para mostrar o porquê que você vai... O que é o sem atrito? O que é o atender melhor, né? Eu vou passar a bola aqui para a Larissa, que ela levantou a mão aqui. Vai lá, Lari. E acho que ela caiu. Deve ter apertado o botão errado na hora de... Boa noite, pessoal. Estão me Pô, ouvindo? tá aí. Agora estamos. Nossa, que legal esse momento, viu? Parabéns pela iniciativa, bacana demais. Olha só, o que eu noto, quando a gente fala de diretoria, a gente tem que falar de dados. E aí, quando você não leva dados, quando você não embasa, você vira apenas o defensor do cliente. É como se você estivesse contra a empresa e a favor do cliente. Então, quando você vai, porque não tem como, quem trabalha com CX, ele pega essa dor mesmo, mas na hora de defender isso para a diretoria, tem que defender do ponto de vista da empresa, o quão isso vai ser vantajoso para a empresa. Porque senão você vira realmente só, cara, esse cara está aqui só para enfeitar, só para levantar a bandeira do cliente, e cadê? O que ele está trazendo de volta para nós? Então, assim, até, isso aqui vai... vozes da minha cabeça me disseram que isso aqui vai aumentar o faturamento, né? Fonte, vozes da minha cabeça. Mas não, peraí, na jornada, aqui, ó, tá tendo desgaste por conta disso, a gente levantou esses dados, entrevistou tais clientes, nossa, lá na recepção, toda hora tem... Enfim, e levantando dados, ainda que eles não sejam numéricos, mas qualitativos que sejam, ou de, enfim... Então, onde quer que... E aí entra a parte de conscientizar bastante todas as áreas, porque, às vezes, o relacionamento com o cliente ele não vai ter acesso a isso, mas, por exemplo, no campo de obras, quem está lá na engenharia recebendo esse cliente durante as visitas, ele está escutando uma porrada de reclamação. E aí, essa reclamação ela está sendo registrada, ou ela está sendo formalizada para a equipe que realmente vai cuidar disso internamente. Então, assim, o buraco é mais embaixo para quem trabalha com CX, no sentido de não é só querer fazer acontecer, mas levantar dados, criar guardiões ali, fiéis escudeiros para poder realmente cercar toda essa jornada e conseguir dialogar com a diretoria de defensor da empresa, defensor da marca, mas tentando ali alcançar realmente algo que seja bacana para a experiência, mas também para a empresa em questão de valor. Né? E é muito isso, né, Lari? É deixar de ser o dedo duro ali, lá vem o chato do cliente, para falar de cliente, né? E acho que assumir um papel de protagonista. Eu acho que o Lucas fala muito sobre isso, mas a gente tem que ser protagonista, né? Se a gente não começar a correlacionar, começar a entender do negócio, começar a puxar as informações, os dados que vão mostrar para a diretoria que, cara, a gente está com um problema aqui nesse ponto da jornada, isso está impactando nosso negócio, a gente vai ficar falando e vai tomar não o tempo todo e a área vai perder cada vez mais credibilidade. Então, eu acho que até um ponto aqui que a Dani vai começar a trazer justamente sobre isso, né? Da gente saber conversar a linguagem das áreas, saber levar o que as áreas precisam ouvir para justamente abrir as portas e todo mundo começar a trabalhar de uma forma coletiva, né? E não só assistir e falar, isso vai mudar porque a gente precisa melhorar a experiência do cliente. Tá, mas como, né? É o famoso como que a Dani já trouxe aqui desde o início. Excelente. Eu também corroboro o que a Larissa falou. E você sabe que a Larissa falando, eu lembrei de um episódio real que eu vivi em um dos aeroportos que eu atuei, e eu lembro que
trazendo aí para a área de serviços também, né, para a gente ter um exemplo de serviços, a gente tinha muita reclamação da limpeza de banheiro, que isso é comum nos aeroportos, né, principalmente dependendo da hora pico, aquela coisa toda. E a gente fazendo toda essa linha, né, esse guia que eu mostrei aqui, a gente foi identificando qual era o horário pico, qual era o banheiro, qual era não sei o quê, e a gente montou um material fantástico, mostrando por A mais B que, olha, a gente tinha que colocar, então, pessoas fixas para limpar X banheiros, porque a qualquer momento a gente tinha um impacto na percepção do cliente. E eu lembro muito, foi aí realmente que eu comecei a me aprofundar no como, foi que o diretor financeiro da época olhou para mim e falou assim, Daniela, qual vai ser o impacto no aeroporto quando eu acrescentar essa quantidade de pessoas que vão ter que ficar no banheiro fixo versus a gente levar a satisfação? A primeira vez que me perguntaram isso, kkk, e aí, o que eu falava? Eu não tinha esse dado na minha mão. Foi aí que eu passei a entender que quem vai tomar a decisão para aprovar a tua iniciativa, seja o valor que for, porque o custo ele vai depender muito da dimensão da sua iniciativa. Ele precisa ter a visão clara do retorno. Isso é inevitável. A gente não pode se iludir de dizer que as companhias só olham para o cliente. Tá? Olham, mas para que o cliente satisfeito faça a minha empresa crescer, e para ela crescer, ela tem que gerar lucro. Às vezes, essa minha fala pode até parecer rude, mas ela é séria, porque o cliente está no centro, ele está no centro, mas ele não está no centro só para a gente fazer ele feliz, satisfeito, ele está no centro porque eu quero que ele compre mais, eu quero que ele gaste mais comigo. Então, essa mentalidade a gente tem que ter. E aí, o como, né? Então, a gente faz todo esse caminhar, toda essa leitura de métricas, de comportamento, e de nicho, segmento, enfim, tudo que a gente pode e consegue, não podemos falhar na hora de apresentar para a alta direção. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de estar ali na frente dos C-Levels e levantar o case como completo, tá? Mas eu trago aqui, pelo menos, o que tem dado muito resultado e o que tem, de fato, tido aí o feedback desses executivos, que quando a gente leva algo nessa dimensão e nessa profundidade, usando pilares gerenciais, que é o business case estratégico, a projeção detalhada do DRE, que é a demonstração de resultados do exercício para aquela iniciativa, e a análise do ROI, né, do famoso ROI, um complementa o outro, e a gente vai dar condições para que eles avaliem a nossa iniciativa de uma forma mais assertiva, tá? Então, a gente ouve muito falar de ROI, mas para chegar no ROI, a gente tem etapas anteriores que são inevitáveis para que a gente consiga demonstrar um ROI de forma sucinta, tá bom? E, na verdade, eficiente. Eu não sei se todo mundo aqui já tem essa ideia do business case, quem quiser aí poder até partilhar com a gente, quem já consegue fazer algo parecido, né, de levar a sua estratégia dentro de um business case, mas quem não conhece essa estrutura, ela nada mais é do que contar essa história toda que a gente falou aqui nos exemplos e trazer para dentro de um documento. Então, nesse documento você tem que ter o objetivo da sua iniciativa, esse documento você precisa apresentar a identificação do problema ou da oportunidade, você precisa já apresentar quais os recursos que você vai precisar, recurso humano, recurso material, recurso tecnológico, você precisa colocar os riscos que a sua iniciativa tem, você precisa colocar os resultados esperados. Então, você precisa realmente juntar tudo isso e colocar num documento. Esse documento, ele pode até ser um documento menor para uma apresentação de PowerPoint, na hora que você estiver apresentando, mas você vai ter ele de uma forma bem mais robusta e completa, tá? Feito isso, você estruturando e trazendo todos esses dados para o documento, o anexo desse documento é o DRE, é o demonstrativo de resultado do exercício para essa iniciativa. E o que é isso, Dani? É simples, é traduzir o que você colocou, as argumentações, as necessidades e o problema e a oportunidade que você colocou no business case em número. Então, o DRE, ele nada mais é do que uma tabela de Excel,
que você vai colocar quais são os ganhos que essa iniciativa que você está trazendo vai gerar, seja por receita ou redução de custos. Você vai colocar os gastos, quais são os investimentos e despesas recorrentes, e vai subtrair um outro, e você vai ter o resultado. E esse resultado é lucro ou prejuízo. Isso como anexo do seu business case. Eu queria até saber se alguém já trabalha com o DRE na apresentação de iniciativas. Bruno, estimula aí, ver se alguém coloca no chat para a gente. O pessoal está tímido hoje. Paty respondeu que ainda não. Mas também tem uma coisa, sabe, Bruno? Esse assunto realmente ainda não está penetrado no ambiente de CX, por isso que é muito importante a gente falar isso com recorrência, né? Sim. Mas para quem ainda não conhece essa parte do DRE para as iniciativas, eu trouxe um exemplo super simples aqui, tá? Até para a gente entender o que tem lá. No DRE, ele vai ter essas 3 linhas praticamente. Então, no exemplo que eu quero trazer aqui a sua iniciativa, ela está lá dizendo que vai ter um ganho de 6 milhões de reais, mas que precisa ter um investimento de 2 milhões. E aí o resultado é a conta básica, né? Então a gente olha e fala, 4 milhões de lucro a nossa iniciativa de CX vai proporcionar. Só que na demonstração do resultado, você precisa colocar isso dentro de um período de tempo. Então eu tenho que dizer, por exemplo, lá no ano 1, no primeiro ano, eu não vou ter nenhum ganho com essa iniciativa, mas eu vou ter um gasto de 2 milhões. Você vai ter que colocar 2 milhões já nesse primeiro ano. No segundo ano, eu vou ter uma receita de 2 milhões e não vou ter nenhum gasto. E depois, no terceiro ano, eu vou ter 4 milhões de receita. E aí, no final das contas, a gente vai ter um lucro de 4 milhões. Quando você olha e faz o DRE, antes mesmo de apresentar para a diretoria, você já vai perceber se a sua iniciativa vai dar lucro ou se ela vai dar prejuízo. Se ela der prejuízo, nem leve, né? Porque levar para ter prejuízo, você precisa realmente ter uma argumentação muito boa. Mas, ao mesmo tempo, quando eu faço essa avaliação do DRE, ele sozinho, ele não diz tudo. Eu preciso ainda de uma ferramenta que vai, de fato, me validar o que está no meu DRE. E aí entra o que tantas pessoas estão falando, que é o ROI. Então, eu estou percebendo, assim, isso é uma percepção, fiquem muito à vontade de colocar a percepção de vocês. Todo mundo está falando de ROI de uma maneira, virou um buzz, né? Virou uma palavrinha aí que todo mundo fala com facilidade. Mas sem, de fato, entender como que você chega no ROI. E aqui a ideia desse diálogo e dessa participação pode parecer tudo muito novo, tudo muito complexo, mas é real. A gente precisa fazer esse tipo de abordagem com as nossas diretorias. Então, quando eu falo ROI, o ROI é agora. Eu vou olhar o DRE e vou ver que aquele número no DRE é o suficiente para compensar alguns fatores. Por exemplo, fator de risco. Então, nesse exemplo que eu trouxe, eu estou falando que no terceiro ano ele vai ter 4 milhões. Mas no decorrer de 3 anos, pode ter uma outra pandemia, você pode ter algum problema de demanda, você pode ter algum risco que talvez no seu nicho de mercado, sei lá, alguma coisa ambiental pode impactar. Que o DRE não está mostrando esse risco. Você tem um outro fator que tem que ser considerado, que é a inflação. Espera aí, 4 milhões em 3 anos... ele vai ser 4 milhões? Ou nesse passar de 3 anos, a inflação já não vai comer esse valor? Ele não vai ser exatamente 4 milhões. Você tem um outro fator, que é a preferência por consumo imediato. O valor que ele vai investir de 2 milhões, a empresa pode estar com uma outra intenção de colocar aquele dinheiro num algo imediato. Ela não quer esperar 3 anos. Ou, por exemplo, custo de oportunidade. Então, por exemplo, se eu tenho um custo de oportunidade de 6% na minha iniciativa de CX, ele vai olhar, poxa, na poupança hoje está 6%. Então, o meu risco é mais baixo, por que eu não vou colocar na poupança? Então, é uma avaliação que o profissional de CX ele já vai ter que começar a desenvolver, de olhar encarando situações de mercado. Dani, eu nunca vi isso na minha vida, Dani, eu não sei fazer isso, e aí que eu quero te acalmar. Primeiro, você não vai fazer isso sozinho, porque as empresas, e a grande maioria das empresas, quando a gente olha esses componentes aqui de risco, inflação, preferência, custo de oportunidade, isso está em percentagem. Então, por exemplo,
6% de custo de oportunidade, 2% de preferência, 5% da inflação, 2% de risco. Então, a somatória aqui, se eu não errei a conta, deu 15%. As empresas tendem a ter já isso definido dentro da companhia, que chama taxa de desconto. Então, você, profissional, na hora que você está construindo isso, você vai procurar alguém de finanças, você vai procurar alguém do planejamento estratégico, e você vai falar assim, olha, a nossa empresa já tem definido a taxa de desconto? Só de você mostrar para eles que você possui o conceito em cima disso, eu te digo, você já é um profissional diferenciado. E aí, o que vai acontecer? Essa taxa de desconto, ela simplesmente vai ser aplicada no valor que você colocou no DRE e vai trazer para valor presente. Então, ela vai descontar no tempo e vai te trazer o valor presente. E aí, você vai ter um novo resultado. E aí, se esse novo resultado, aplicada essa taxa de desconto, no nosso exemplo aqui deu 15%, se mesmo assim a sua iniciativa for positiva, ela já está dizendo, ela já está validando que ela é interessantíssima e viável. Se ela dá negativa, ou ela vai ser descartada, ou ela ainda vai ser considerada, porque olhando financeiramente, ela não é viável. Mas pode ser que mercadologicamente ela possa ser, pode ser que estrategicamente a sua iniciativa ela é importantíssima para aquele momento da companhia. Por exemplo, não, eu quero entrar num novo mercado. Então a gente vai mostrar, olha, ela vai dar prejuízo nesse período, mas depois ela vai se recuperar. Ou eu quero aumentar o meu market share. Então eu também vou sofrer por um período, tendo resultados negativos, mas depois a gente vai alcançar o objetivo maior, o objetivo estratégico. Então, você percebe que a gente começa de um profissional que ouviu o cliente, que quer ser o defensor do cliente, quer colocar a voz do cliente dentro da empresa, ótimo, mas eu faço essa caminhada e trago no final para os meus executivos dizendo, olha, o que o meu cliente está dizendo, o impacto é esse, a iniciativa é essa, e esse vai ser o resultado que a gente vai ter. Aqui a gente mostra como o CX é sério e como o CX não é fácil de fazer, né? CX realmente, ele tem essa complexidade que as empresas precisam, de fato, começarem a colocar em prática. Bruno, eu estou falando bastante aqui, né? Eu preciso entender se o pessoal está me acompanhando, se o raciocínio está legal, se eles concordam ou discordam. Tá legal, estamos já 8 horas já, então já estamos nos finalmente aqui, não sei quanto que falta aí para você encerrar, mas acho que é um tema super relevante, super importante, né? E a forma que você foi construindo foi muito interessante. Na verdade, a gente falou de métricas, né, que não basta olhar só para NPS, não basta olhar só para SES, não basta olhar só para as métricas de experiência, eu tenho que começar a trazer outras métricas de negócio operacional, custos, para justamente conseguir montar essas correlações, que se eu ficar só na métrica ali de experiência, eu vou olhar uma parte da história e eu não vou conseguir defender isso em impacto de negócio. Então, o tal do ROI, o tal do DRE, cara, vai ser o número que eu tirei da minha cabeça e falo, cara, eu acho que vai dar isso. Mas como que você tem embasamento para falar, não, vai dar isso, né? Então, acho que é muito isso, a gente sair daquela história de cliente feliz a qualquer custo, e de olhar só para NPS 90 e o objetivo da área é aumentar o NPS em 10 pontos, para começar a olhar para, ok, qual que é o objetivo do meu negócio, que tipo de iniciativa, que tipo de KPI eu preciso monitorar para garantir que eu estou impactando a empresa e quais são as iniciativas que eu preciso criar que vai gerar o resultado que eu preciso para atingir aqueles objetivos, né? E aí, como o Marcos falou aqui, no final do dia tem que gerar lucro a empresa, né? Senão a gente vira ONG. E ninguém é ONG, ninguém está trabalhando aqui pelo amor de servir, nem nada disso. A gente tem negócios e os negócios precisam de lucro. Vou passar a bola aqui para o Rodrigo, que ele tem uma pergunta aqui também. Boa noite a todos. Inicialmente, Bruno, parabéns. Primeira vez que eu participo desse encontro, já fiquei fã de carteirinha. Legal, bem-vindo. Dani, parabéns por essa aula. Já vou direcionar a pergunta. Já tive a oportunidade há 2 anos atrás de estar numa empresa do agronegócio. Você foi uma das participantes, então, naquele momento, fomos contemplados
E aqui eu deixo o meu boa noite para o Lucas Fonseca, que eu sou agora, depois de todo esse giro, volto para a automobilística. Em outubro do ano passado estávamos juntos aqui no interior de São Paulo. Aqui ele também nos honrou lá com um pouquinho do conhecimento aí para falar da indústria automobilística, que na hora que você falou, Dani, do laço vermelho, eu comecei aqui a me segurar para não dar risada, que de fato é isso mesmo, tá? Não podemos falar que acontece com todo mundo, mas a jornada do encantamento da parte de vendas é assim mesmo, uau, os momentos uau. E depois, na hora que vem, eu sou oriundo toda a minha carreira profissional foi pautada no pós-vendas. Então, eu sei perfeitamente que se não tiver essa transição, esse olhar, principalmente com esses números, a gente só vai olhar o número mesmo. Então, aí acaba todo o encantamento já na entrega técnica. Mas, Dani, eu só queria trazer uma reflexão. Já foi dito, né, a palavra ROI meio que é uma modinha, agora todo mundo fala muito, né, é ROI daqui, é ROI dali, é isso aqui, tal. Pelas suas andanças, né, ora em Viracopos, Angola, agora no Canadá, como transformar uma área de pós-vendas que hoje simplesmente só olha NPS, faz um arroz com feijão malemar, todo dia a gente é cobrado pelo nosso executivo, que tem que fazer o show me the money, como a gente iniciar, vamos falar assim, ter um kickoff para, num futuro breve, ter um braço dentro do pós-vendas, vamos falar assim, com uma estrutura de CX. Porque talvez, assim, poucas empresas já estão nessa maturidade. Concordo, não sei se foi o Bruno, algum colega que falou, né, da maturidade do mercado, e de fato é mesmo, a maturidade do mercado, é a maturidade do CEO, é a cultura da empresa, não adianta nada a gente fazer todas essas contas se no final do dia o presidente ele só quer o show me the money, mas show me the money de qualquer jeito. Não, mas vamos fazer um CX estruturar. Não, minha empresa já tem um CX. Não tem. Depois que eu vi a tua apresentação aqui, Dani, desculpa, esse negócio de ver NPS para mim é só o início. Então, a minha pergunta, só para encurtar também em função do horário, hoje, eu estou na automobilística, responsável por a maior estrutura de pós-vendas, né? Todas as áreas de pós-vendas, CRM, peças, assistência técnica, tal. Como eu devo conduzir esse meu primeiro passo para o dia de amanhã começar a pensar em estruturar um CX como manda a cartilha? Obrigada. Eu que agradeço, estou muito feliz que a gente está se reencontrando depois de algum tempo. Obrigada aí por essa lembrança. E eu corroboro contigo, né, que o que eu trouxe aqui hoje ainda é raro de acontecer dentro das empresas, mas é uma bandeira que eu levantei, eu vou levantar porque precisa, né, os profissionais precisam aprender sobre isso, né. Eu até quero tomar cuidado com as minhas palavras, mas o que eu quero dizer é o seguinte: CX por um tempo ficou bonito dizer que a minha empresa tem. Então, essa fase, ela já está desaparecendo. E para que isso não aconteça, é o que, no final das contas, pesa para qualquer empresa. É dinheiro em caixa, né? Para você começar isso no pós-venda, mas em qualquer outra área, primeiro você tem que mapear quais ferramentas você tem. Então, por exemplo, se você já tem o NPS, por exemplo, quais outras você já conhece, você tem conhecimento que a empresa tem para somar junto ao NPS? Porque para você construir, que nem a gente fez essa simulação aqui, você vai ter que ter um mínimo de dados. E mesmo que nessa ponto de partida você não tiver dados, você pode ser um pioneiro dentro da empresa para começar a estruturar isso, trazendo referências de mercado. Você sabe que eu estive fazendo uma apresentação de resultado financeiro num evento de aviação em Dubai, e um CEO levantou lá e realmente fez essa pergunta para mim. Eu não tenho nenhum dos dados que você está dizendo que eu preciso colocar. Aí eu mostrei, olha, mas você tem dados de mercado que você pode começar
ele não vai ser 100% a realidade do teu negócio, mas você vai ter a premissa. Então, cria a premissa, aplica essas fases que a gente discutiu aqui hoje, e começa a medir o resultado a partir dali. Então, depois do primeiro resultado, você vai ver o quanto a sua premissa estava calibrada ou não. Mas isso alinhado com a autodireção. Porque para ela receber uma apresentação dessa, você vai ter as premissas do seu business case. A premissa, ela vai ser discutível. As pessoas vão discutir, ele vai concordar, não concordar. Quando você chegar num ponto de ok, você aplica ela, roda ela, vai ter o resultado, analisa, pô, esse resultado está muito fora da nossa realidade. Então, vamos ajustar. Vai chegar um momento que você vai ter os seus próprios dados e vai começar a apresentar isso. Em paralelo a isso, tendo essa construção de dados, é de fato mostrar que é uma conscientização, é educação, do poder e do impacto, e a gente incorporar isso para a carreira do profissional. Quando eu entendi nesse episódio que eu comentei com vocês, com o meu diretor financeiro da época, aquilo veio para mim muito mais como, peraí, eu como profissional eu preciso saber, independente da empresa que eu tiver. Então, se o profissional entender que ele não está ali para fazer só o encantamento, pô, eu tenho uma importância estratégica, isso lhe dá engajamento. Quando você coloca ele para entender os dados, ou para te ajudar na construção dos dados, você vai fortalecendo essa consciência. E o pós-venda fazendo isso, as outras áreas vão te olhar e falar assim, mas como que ele faz aquilo? Como que ele constrói isso? E aí você acaba criando aí um movimento que no começo ele pode parecer insignificante, mas ele vai ecoar, tá? E eu falo isso até por experiência própria. E tendo essa dificuldade, você também tem no mercado, e eu estou lançando recentemente, vou fazer um spoiler aqui, tá, Bruno? Um curso específico para estruturação, exatamente disso que eu apresentei aqui, eu vou estar colocando aí à disposição, para o pessoal saber realmente como fazer dentro da realidade dele, como é o caso do pós-venda. Mas só resumindo, a minha dica, a minha sugestão nesse começo seria esse, né? Veja o que você tem disponível, o que você não tiver, use referências de mercado, ajusta as premissas, roda, avalia se calibrou o suficiente ou não, e vai criando aí todo um histórico para isso. Em paralelo, vai realmente engajando as pessoas, mostrando a importância de ter essa visão de negócio como profissional e automaticamente como uma área, para ela se tornar aí uma referência de como, de fato, ela gera impacto para o negócio. E acho, Dani, até trazendo um pouco do exemplo que eu trouxe, né, a gente também não tinha nada desses números, né, a gente estava começando, então o caminho que eu parti para tentar começar a correlacionar foi justamente entender custo de operação, quanto que eu estou deixando na mesa, quanto que eu estou perdendo, porque só aí já gera um impacto, e aí você já começa a abrir as portas, ser ouvido pela diretoria para entender, nossa, o pessoal está trazendo uma coisa interessante, né, que eu estou perdendo tantos mil aqui, tantos milhões no mês, deixando de ganhar mais tantos milhões, opa, o que está acontecendo? E aí, aos poucos, você vai abrindo essas portas, vai tendo mais espaço para conseguir trazer esses números, para conseguir criar esses aliados dentro do financeiro, dentro dos BI, dentro do time de dados, para justamente conseguir fazer essa roda completa. Porque, assim, acho que chegar onde a Dani trouxe é o estado da arte, né? Você está ali no nível de maturidade lá em cima para a gente conseguir. Mas quais são os passos, né? A gente tem que dar uns passinhos de cada vez para a gente começando a abrir essas portas e criar essas confianças. Então, na minha visão, o caminho mais fácil para construir isso é justamente olhando, custo da minha operação, quanto que eu estou gastando para resolver um problema, quanto que eu estou deixando na mesa por aquele problema estar acontecendo. Então, você, de certa forma, precificar todos os seus ruídos. Porque você precificando os seus ruídos, você entende quanto você está gastando por conta daqueles ruídos versus o quanto você está deixando de ganhar por aquilo que está acontecendo. Então, você vai eliminando aquilo, você vai se tornando mais eficiente, vai gerando economia, vai gastando menos, vai gerando mais retorno, e aí a gente começa a fazer essa roda girar e começa cada vez mais a aumentar a maturidade. E aqui dá para a gente fazer até uma outra avaliação. Se nós somos profissionais CX, que a gente precisa se conectar com as áreas para levar a voz do cliente, nessa hora de a gente fazer essa estruturação que é necessária, a gente também tem que buscar as áreas.
Porque muitas informações podem não estar na nossa área, ela vai realmente estar nas outras áreas, e aí você trazer essas pessoas para entender o conceito e para construir juntos, aí você também vai ter mais força dentro disso. O Bruno colocou um ponto aqui que o que eu trouxe é realmente aí o mundo ideal, mas é muito acessível isso, porque você pode começar com algo menor, mas quando você tem o conceito, de boa, assim, pessoal, um vice-presidente, um diretor, que seja o CEO, ele entende isso aqui de uma forma, né, claro, extremamente dia a dia fácil, deles, né? o dia a dia deles. Então, mesmo que você chegue com algo um pouco menor, um pouco mais enxuto, ele já viu lá na frente, espera um pouquinho. O Bruno, ele tem essa visão, eu só preciso agora contribuir para que ele tenha dado volume para que as próximas cheguem de uma forma mais completa, mais robusta. Isso o próprio C-Level vai olhar. Por isso que é importante a gente olhar isso, olhando até mesmo para a carreira, para o meu desenvolvimento profissional. Às vezes, a gente vai deixar entre linhas ali, ao mostrar o meu conhecimento do conceito, e vai ganhar um patrocinador para que você tenha os dados necessários, porque quanto mais redondo chegar as propostas, com mais confiança e tranquilidade eles aprovam, né? Então, você acaba ganhando aí alguns patrocinadores pelo caminho, quando você levanta essa bandeira de uma estruturação dentro de pilares de gestão. E aí, Bruno, não sei se a gente está terminando, mas só para voltar na frase inicial, quando a gente consegue fazer toda essa dinâmica que a gente mostrou aqui hoje, mesmo que seja um formato iniciante, depois mais intermediário, até a gente chegar no avançado, aí a gente vai mudar essa previsão, ou pelo menos essa previsão não vai impactar a nossa área de CX, tá? Então, aqui só para fazer essa brincadeirinha e o fechamento desse raciocínio que eu queria trazer para vocês hoje. E, por fim, ideias não precisam mais de entusiasmo, né? Então, não adianta mais a gente ser o profissional feliz e vamos lá agradar o cliente e tudo mais, a gente precisa, de fato, evidenciar resultados. Muito bom, Dani. Obrigado, Aaron Sérgio. A gente passou aqui 15 minutinhos do tempo, mas alguém tem algum último comentário, uma última pergunta? Eu coloquei aqui no chat o link para a inscrição dos próximos, que já estão confirmados, e provavelmente na próxima semana a gente deve ter algumas outras confirmações, mas além daqueles que eu já falei, dando um spoiler aqui, a gente vai ter o Fabiano Schneider, diretor do Banco Mercantil, já confirmou também, só está vendo a questão de data, e também a CEO do Banco Nó. Então, não sei se todos conhecem, mas é um banco voltado para casal, que o casal tem uma conta só para dividir as contas. Então, a Bruna Zucato, que é a CEO deles, é uma brasileira, uma empresa brasileira. Então, também já confirmou, estamos só finalizando data para começar a subir também no calendário. Então, lá no Diálogos ACX, lá no nosso calendário, vai ter todos os eventos, então siga lá a gente também para ir acompanhando. E muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco até agora, até o finalzinho aqui. A gente sabe que 7 horas da noite é sempre um desafio ali, né? Já está cansado, depois do expediente, mas a ideia é a gente justamente trazer esses papos mais profundos, para a gente ter diálogos e cada vez tentar ir acelerar a maturidade do mercado, a capacitação de todos os profissionais. Então, obrigado aí pela audiência, espero que tenham gostado. E aí a gente se vê na próxima terça-feira com a Juliana Oliveira falando da NRF, as tendências lá da maior indústria de varejo. Obrigado a todos. Dani, mais uma vez, obrigado aí por topar estar comigo aqui. Você é sempre uma parceira aí da comunidade. Sou um grande fã seu, você sabe disso, sempre falo para você sobre isso. Então, é um grande prazer te ter aqui e poder trocar com você aqui nessa noite aqui. Obrigada, Brunão. Obrigada aí para todo mundo. Espero que pelo menos a gente saia dessa live aqui, pelo menos com a cabeça um pouquinho mais quente, mais reflexiva, de fato, para a gente pensar um pouquinho além e a gente realmente trazer aí algo melhor. Bruno, conte comigo. E, pessoal, quem quiser interagir depois, falar mais sobre esse assunto, é só a gente falar lá pelo LinkedIn, tá? Obrigada aí pela participação de vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima.